Bom, gente, é o seguinte, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, ó. Já preparei, vocês viram que a gente já, né? Eu sentei aqui, estou com o material aqui agora, porque a gente vai desvendar e desbravar um pouquinho os pigmentos, tá? A gente vai falar agora no nosso dia a dia mesmo como a coisa funciona. Aí eu vou fazer alguns alertas para vocês não cometerem esse tipo de erro e prejudicarem o resultado e acabar gerando uma cor fantasia na sobrancelha da cliente de vocês. Mas antes disso, deixa eu falar uma coisa, vocês já estão felizes, né? Mas o melhor ainda está por vir. Acabei de fazer um stories falando isso, então teremos surpresa até o final do workshop. Então fica até o final, tá? Me escuta, Judite, que vocês não vão se arrepender. Então, ó, separa de, ai, Nanda, tenho isso, tem aquilo, ó, já vai delegando para o marido, para a tia, para a prima, para não sei, para tu ficar aqui comigo até o final, que vai valer a pena, tá bom? Bom, meus amores, vamos então para a nossa aula. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês antes de mais nada. Eu ensinei, mostrei, enfim, exemplifiquei ali para vocês sobre a colorimetria. Falei um pouco também sobre a origem, né, dos pigmentos orgânicos e inorgânicos, por que são tratados assim. No intervalo, eu dei uma lida aqui nos questionamentos de vocês. Eu quero, antes de dar sequência aqui, explicar isso porque é importante. Me perguntaram sobre o branco, que é usado também para clarear pigmentos, né? E nós usamos realmente na composição das nossas cores o branco. Então, quando você estuda o CI, o que é o CI? Chama Color Index. Basicamente, é um código que muitas marcas usam para mostrar quais cores tem dentro de cada tinta. Inclusive, se você tiver aí se a sua marca não for Gama Pigments, e você tiver com seu pigmento aí, pode pegar para você olhar isso depois que eu vou mostrar para vocês. Então, o que acontece? O Color Index é um código que vai te dizer quais cores tem dentro de cada frasco, tá? E aí, na Gama Pigments, assim como em outras marcas, vocês podem visualizar também que como é que chama? A misturinha na cor do branco, tá? O branco, ele é o dióxido de titânio, tá? É uma substância que não é biocompatível com o organismo não consegue consumir nem degradá-lo. Por isso que tem que ser usado com muita consciência, é importante que já venha junto, né, na coloração, ou então que seja instruído por cada marca a quantidade na qual você pode trabalhar. Por quê? O branco, pessoal, se ele for pigmentado na pele, na profundidade da derme papilar, realmente ele fixa e fica. Então, a gente nunca usa ele puro. Teve uma moda de usar como iluminador. Graças a Deus eu não caí nessa moda, não fiz isso, porque eu fui atrás para saber, né? Mas hoje eu vejo clientes com duas situações, ou com esse iluminador embaixo, que no caso fica um amarelo, né? Vai dando uma amarelada e não sai. Você pode bater o laser, você pode fazer o que for, passar 10 anos vai ficar ali. Ou então pessoas que tentaram cobrir, né, algum erro com branco, também não funciona muito. Ele acaba até manchando a cor que está por baixo, tá? Então tem que ter muita cautela para utilizar o branco. Combinado? Então agora, pessoal, a gente vai entrar mais a fundo na pigmentologia. Quando vocês ouvirem falar de CI, nós estamos falando do Color Index, que é a cor que tem dentro do pigmento. Algumas marcas vão fornecer o código dessa cor. Tá? Então, não vai estar lá no frasco assim, esse pigmento contém preto, amarelo, branco e vermelho. Muitas vezes o que você vai encontrar no rótulo é um código, são vários números, tá? E aí você tem que ter o conhecimento, saber, né, ter adquirido, e hoje eu vou te falar, né, quais são os números que representam cada código. Então anota aí, tá, Judite? Anota aí que eu vou te passar. O branco, pessoal, o Color Index do branco é 77891. Repetindo, branco 77891. Esse é o código que representa a cor branca. Vamos para o amarelo. Código 11741. Código do amarelo 11741. Código do vermelho
12, 4, 7, 5. Vermelho, o código é 12, 4, 7, 5. Código do azul, porque algumas marcas possuem azul na composição. 74160. 74160. Código do preto. 77266. 77266 é o código do preto, tá? Só que nós, como somos muito legais na Gama Pigments, a gente não fica com código para você decifrar não, tá, pessoal? Que não é caça ao tesouro aqui, não. A gente já disponibiliza o gráfico. Vocês estão vendo aí nesse slide, pessoal? Então, eu coloquei aqui os pigmentos de sobrancelha, certo? Então, nós temos o Caramel, nós temos o Oasis, o Mocha, o Alber, Ebony, Blackout e o Neutralizer, que é o laranja. E aí você tem do lado um gráfico que representa não somente quais cores cada tonalidade possui, como também a proporção. E isso é muito, muito, muito importante. Por quê? Vocês vão perceber que todas as cores possuem preto, vermelho e amarelo. Só o Blackout que não possui amarelo, tá? Mas todas as outras possuem vermelho, preto e amarelo, como eu expliquei para vocês. O Blackout, ele é praticamente preto, então ele não possui amarelo, porque senão ia clarear o pigmento. Só que, como é que você vai saber, se eu colocasse só o código para você, que aquela cor tem mais amarelo e a outra tem mais vermelho e a outra tem mais preto, só pelo código? Você ia ter que adivinhar pela tonalidade do pigmento. Você quer lutar suas guerras aí. A gente gosta de fazer dessa forma porque você pode olhar o Caramel e você já entende que ele tem mais amarelo na composição, tá? Ele tem mais amarelo. Aí você olha ali o Blackout e você vê que ele tem mais preto na composição, certo? Então, você já fica ciente de como a coisa funciona dentro de cada frasquinho. E por que eu tenho que saber isso, Nanda? Por que eu preciso saber a proporção? Vamos lá, recapitulando, eu quero que vocês me respondam. Que cor que a gente obtém, eu já tirei o quadro aqui do fundo, não dá para ver. Que cor que a gente obtém quando a gente mistura preto com amarelo? Que cor que forma quando mistura preto e amarelo? Verde. Isso, todo mundo está escrevendo verde. Parabéns, muito bem. Vocês entenderam. Massa. Então, fala para mim o que acontece se eu misturar o Caramel. Olha lá o Caramel no gráfico. Olha para o Caramel. O que acontece se eu misturar o Caramel com o Blackout? Que cor que vai ficar essa tinta? Hein, Judite? Esverdeado, lá o pessoal tá verde, verde oliva. Então, por que eu preciso saber disso? Para você não cometer nenhuma gafe, porque micropigmentador adora bancar alquimista. Quer fazer receitinha própria, né? Aí fica misturando pigmento. Ok, mas você precisa entender de colorimetria, entender dessas questões e saber a proporção que tem dentro de cada cor para que você evite cometer esse tipo de erro, tá? Porque senão você cria um pigmento lá com mais carga pigmentária de preto e amarelo, ou seja, às vezes ali na hora nem vai ficar verde, mas depois com o tempo tem muito preto e muito amarelo, o que vai acontecer com essa tinta? Esse pigmento vai ficar esverdeado na pele da cliente. Então, é importante você entender de colorimetria e você ter acesso à quantidade de cada cor, né, dentro desses pigmentos, para que você não cometa esse tipo de erro. Vamos lá. Olha ali para o nosso pigmento Alber. Procura ali o Alber, né? Tá lá em cima ali, ó, do lado direito. Ah, quem tiver no celular consegue dar zoom, tá, pessoal?
Vê ali o Auburn. Beleza, o Auburn tem bastante amarelo, mas depois do amarelo, qual que é a cor que mais tem no Auburn? Depois do amarelo, qual que é a segunda cor que mais tem? Vermelho. Vermelho, isso. O que aconteceria se eu misturasse o Auburn com o Blackout? Que cor que eu tenho quando eu misturo vermelho com preto? Me conta, Judy. Roxo. Roxo. Vocês estão entendendo por que vocês precisam saber de colorimetria e saber quais são as cores que compõem cada tinta e principalmente ter acesso à proporção para vocês não cometerem esse tipo de erro na cliente de vocês? Entenderam? Porque às vezes você faz a misturinha, olha, uma cor nova, ficou lindo. Aí você vai lá, mistura e acaba cometendo esse erro ao longo do tempo. Ah, o pessoal elogiando a didática. Que bom, gente, eu amo fazer isso. Então, olha só, presta atenção, pensa aqui comigo. Então, eu não posso misturar pigmento, Nanda? Pode, mas dentro de uma lógica que não vá criar cores fantasias, que não crie cores secundárias. Ou seja, você tem que misturar tons parecidos. Que cor que eu poderia misturar aqui? Olha lá no gráfico. Não teria problema nenhum você misturar o caramel com o oásis. Porque vocês estão vendo que eles são bem parecidos na proporção? Não tem assim, mais... eles têm branco, tem amarelo, tem preto, tem vermelho. Qual que é a diferença? O oásis tem menos amarelo e mais branco. O caramel tem mais amarelo e menos branco. Então, é assim, não tem tanta discrepância. Então, não teria problema misturar essas duas cores. Qual outra cor não teria problema, Nanda? Vamos lá, dá uma olhadinha no Mocha e no Auburn. O Mocha e o Auburn são bem parecidos. Só que o Auburn, ele tem mais preto do que o Mocha e um pouquinho menos de vermelho. E aí o oposto acontece no Mocha, ó. Ele tem um pouquinho menos de preto, é pouca coisa, e um pouquinho mais de vermelho. Então, assim, uma coisa compensa na outra, sabe? Não é tanta discrepância, então não teria problema eu misturar o Auburn com o Mocha. Não teria problema também você misturar o Ebony com o Blackout. Embora o Ebony tenha amarelo, mas ele também tem bastante preto, ele tem vermelho, assim como o Blackout tem. Então, é castanho escuro com castanho praticamente preto. Não teria problema. Então, a gente não pode fazer essas misturas aonde a gente, na cor principal do frasco, com a cor principal de outro frasco, crie cores fantasias, tá? Os meus pigmentos são orgânicos, isso mesmo, tá? Então, eu gosto, né? Quando a gente criou a marca, foi uma intenção. Eu falei, não, vamos disponibilizar a proporção, porque eu não quero as pessoas... O pigmento é maravilhoso, mas se você for lá e misturar um caramel com blackout, não tem como eu te ajudar, Judite. Então, eu falei, não, só vai errar se a pessoa realmente estiver muito mal informada, tá? E aí é o seguinte, além disso, dessa questão das misturas, tá, pessoal, de uma cor com a outra, não, mas eu não uso gama, eu uso outra marca. Ok, então presta atenção, não vai pegar um pigmento muito amarelo e misturar com um pigmento muito preto. Não vai pegar um pigmento muito aquecido, com fundo muito avermelhado, e misturar com um pigmento muito preto, tá? É basicamente você pensar e prestar atenção nisso, ok? Vamos lá, deixa eu só ver as perguntas. Às vezes eu escolher o Mocha, por exemplo, e misturar com o Ebony. Mocha com Ebony pode também, não tem problema, tá? O que as pessoas fazem? Ai, Nanda, eu quero comprar 3 cores, me indica aí, 3 cores coringa. Gente, eu tenho um arrepio quando fala isso. Chega a arrepiar minha espinha. Para fazer todo mundo. Olha só, não tem problema nenhum. Você está querendo experimentar, eu entendo, né? Ou não posso comprar todas as cores, eu também entendo. Mas tira da sua cabeça que existe cor coringa. Não tem cor coringa, ok? O que tem são cores que saem mais.
Castanho médio, castanho escuro. Você está no Brasil, naturalmente são as cores que mais saem. Mas não tem uma cor que dá para loira, para morena, para negra, não tem. Para ruiva, não é assim, gente. Quando a gente criou a nossa marca, vocês podem ver que são 6 cores, né? Tirando o neutralizer ali, que eu vou explicar sobre a função dele, são 6 cores. Caramel, para loira, bem loira mesmo, aquela loira natural. Oasis, loiro escuro, aquele loiro mais acinzentado, tá? Moca, castanho médio. Auburn, castanho cobreado. Ebony, castanho escuro. Blackout, preto, que a gente faz delineado gatinho, ou então a gente faz pele negra, fototipo 5 e 6 com ele, porque senão não aparece, tá? Se usar um castanho escuro e não usar, em vez de usar o blackout, você usar o ebony, pouco vai aparecer, principalmente se você fizer fio a fio. A shadow ainda aparece mais. Então, imagina se você vai lá e compra, eu vou comprar então o mais claro e o mais escuro. Aí você vai lá e compra o caramel e o blackout. Para misturar e criar o quê, Judite? Verde. Entende o que eu estou falando para vocês? Então, a gente tem que ter muita consciência. Eu quero testar, eu quero provar, experimentar, ver se eu vou gostar. Tranquilo. Você vai lá, compra, então, na nossa linha seria o Ebony e o Mocha, ou tanto faz. Que são as cores que têm mais probabilidade de você atender, né? Mas se chegar uma loira, não dá para usar essas cores. Se chegar uma ruiva, não dá para usar essas cores. Até porque, pessoal, o que o pessoal gosta de fazer? Aquecer o pigmento. Estou vendo vocês perguntarem disso, tá? Aquecer o pigmento. Quero aquecer o pigmento. Aí pega o laranja, acho que é bagunça. Gente, isso aqui tem a mesma carga pigmentária do que um pigmento de coloração de pelo, tá? Se você aplicar isso daqui numa profundidade de implantação de shadow, por exemplo, vai ficar laranja. Isso é tinta. E aí você pega lá, não, mas eu quero aquecer o pigmento. Então eu comprei o Ebony, mas eu quero clarear ele, fazer ele virar um mocha. Aí você joga laranja. Gente, na hora fica tudo certo. Espera um ano essa cliente voltar. Vai estar no fundo laranjado. Essa cliente fizer um laser, só vai ficar o laranja. Então, não é assim que a banda toca, tá? Poxa, Nanda, não dá para investir tudo. Tudo bem, vai com calma, né? Vai ali aos poucos, eu te entendo. Mas não fica fazendo, querendo economizar ou fazer isso com a principal fonte dos resultados do seu trabalho. Você pode economizar, Judite, com a maca, você pode economizar com o descartável, com a luva, com... Gente, pode com a esterilização, que você vai lá e vai fazer manual, né? Tudo bem. Até aí, tudo bem. Agora, não dá para você brincar com isso, porque o prejuízo a médio e longo prazo é praticamente definitivo. O laser não tira laranja. Não tira vermelho, ok? Então, não é bagunça, tá? Pessoal, ok. Aí, vamos lá. Então, quando que eu vou usar o laranja? Agora eu vou explicar para vocês, tá? O laranja, ele não é um vilão, ele pode ser seu aliado, principalmente quem faz sobrancelhas e lábios, né? Porque a gente usa muito, né, na neutralização de lábios. Mas vamos falar aqui que eu não sei, né? Talvez a maioria aqui faça só sobrancelha e tudo mais. Em casos de sobrancelha, quando que ele vai te ajudar? Ele vai te ajudar sozinho, quando a gente estudar neutralização. Lembra quando a sobrancelha vem esverdeada, acinzentada, azulada, a gente faz neutralização com ele, só que eu vou te explicar como usá-lo, para você não deixar a sobrancelha da cliente laranja, né? Tem uma camada, tem uma técnica para isso, e eu vou ensinar vocês hoje, ok? Então, puro, a gente vai usar ele ou para neutralizar, ou então a gente vai aquecer numa proporção bem baixa os pigmentos Ebony e Blackout. Como assim, Nanda? Você vai pegar o Ebony, ele nem tá aqui, mas enfim, você pega o Ebony, coloca 5 ou 6 gotas de Ebony e uma gotinha do neutralizer, que é o laranja.
Para quê? Ele não vai alterar a cor do pigmento. Não é na intenção de criar uma nova cor, não. É na intenção, lembra que eu falei para vocês que pigmentos orgânicos tendenciam a ficar acinzentados quando vai desbotando? Você vai fazer isso para que a longo prazo não fique tão cinza, fique mais marronzinho, que degrade para uma cor menos acinzentada. Mas isso não altera a cor dele. Quando você faz essa misturinha, praticamente você não vê diferença. Você põe 6 gotas do Ebony ou do Blackout e uma gota do Neutralizer, não muda a coloração do pigmento. O que você está fazendo ali é garantindo que a médio e longo prazo essa sobrancelha não fica tão cinza, que ela fique mais marronzinha conforme vai degradando. É isso. No caso do Auburn, que é um pigmento castanho cobreado, se você tem o Auburn, ele não é um pigmento só para ruiva. Tem muita gente que tem o cabelo castanho cobreado, sabe aquela pessoa que vai no sol e o cabelo parece um fundo vermelhado? Então, esse você vai usar o Auburn puro. Quando aparecer uma ruiva, você vai colocar 5, 6 gotinhas do Auburn e uma gotinha do Neutralizer, para deixar ele mais alaranjado. E tudo bem. Às vezes você pode até pôr 2 gotinhas, e tudo bem se com o tempo ele degradar com um fundo mais cobreado. É uma ruiva. Ok, não tem problema, tá? Mas é só nesses casos que você vai colocar o laranja. E é só para isso. Ou então, nós utilizaremos ele num outro cenário, que é de neutralização, que vocês vão aprender. Inclusive, eu vou usar ele puro hoje, tá bom? Então, é para isso. Do resto, pessoal, pelo menos os nossos pigmentos, a Gama Pigments, ela já vem pronta. É pronta para usar. Chegou uma loira, você pega o Caramel. Chegou uma loira mais escuro, mais acinzentado, você pega o Oasis. Chegou um castanho médio, você pega o Mocha. Chegou um castanho cobreado, você pega o Auburn. Chegou um castanho escuro, você pega o Ebony. Chegou uma pele negra, fototipo 5 e 6 do cabelo castanho escuro, você usa o Blackout. E aí, para o Ebony e para o Blackout, você coloca uma gotinha de laranja a cada 5, 6 gotas. Nanda, eu uso outra marca. É necessário, pessoal, que você estude essa outra marca. Você pega esses códigos que eu te passei, porque essas marcas disponibilizam o código, e olha quais cores tem a nota, fala, pigmento X tem preto, nananana, pigmento Y tem amarelo, nananana. Aí vai ter que ser no olhômetro, vai ter que olhar se ele tem um fundo mais amarelado, mais cobreado, né, mais vermelho, ou mais preto, para você evitar esse tipo de mistura e criar cores fantasias a médio e longo prazo. Entenderam até aqui? Às vezes 6 gotas de Ebony é muito para fazer a sobrancelha. Mesmo assim, você vai precisar usar. Sabe por quê? Pega uma gota mais contida, por conta da proporção. Tem que pôr pouquinho laranja. Então, se você colocar 4 gotas e uma gota de laranja, é muito. Formação de ouro, já queremos pigmentos da Gama, socorro. Quem usa, gosta. Tem gente aí que usa já, pessoal? Quem tá aí que já usa? Deixa eu te conhecer. Olha quanta gente. Laura, meu Deus. Eu só uso Gama. Ai, que massa. Ah, gente, uso e amo. Ai, gente, meu olho chega a brilhar. Eu não tenho filho ainda, né? Meus filhos são esses aqui, ó. São esses bichinhos. Bom, então vocês entenderam sobre misturas de pigmento, como que a gente tem que trabalhar, como que a gente tem que prestar atenção, ok? Deixa eu abrir aqui, ó, eu vou abrir o chat desse aqui. Amor, esse aqui tá sem mouse, eu queria abrir o chat desse aqui, porque daí eu não preciso ficar olhando tanto para o lado. Bom, vamos lá então agora. O que a minha equipe vai fazer, pessoal? Eles vão... eu acho que eu já vou passar o slide antes de vocês colocarem a câmera aqui, senão vai ser 2 trabalhos. Embora aqui não, né, Kleber? O chat aqui para mim, por favor. Ó, o Andrei tá aparecendo aqui no fundo, mas não tá, amor, não tá não, só tá seu braço. Só o braço. Bom, gente, agora eu quero mostrar a pigmentologia para vocês, tá? E ensinar vocês a criarem as cores neutralizadoras. Então, eu já expliquei como não cometer o erro, né, de misturar na hora de fazer um procedimento pigmentos e acabar criando cores fantasias, né? Cores que vão ficar arroxeado, que vai ficar esverdeado ou alaranjado com o tempo. Né? Então, eu já ensinei vocês a não errar. Agora, eu quero ensinar vocês a corrigir esse tipo de situação, que talvez você criou por falta de informação ou alguma outra profissional. E tá tudo bem, a gente vai focar na solução, tá bom? Sem martírio.
E aí, o que que eu faço, Nanda? Eu preciso ter as cores neutralizadoras. Lembra que a gente falou que sobrancelhas esverdeadas, acinzentadas e azuladas, nós neutralizamos com laranja. E até aí tá tudo maravilhoso, porque o laranja já vem pronto, né? É só a gente pingar lá as gotinhas, e aí eu vou mostrar para vocês como que faz a técnica, se precisa diluir, se não precisa, tá? A gente vai chegar nesse ponto. Não, da sobrancelha tá lilás. Nós precisamos de um fundo mais amarelo para trabalhar, né? Em cima dessa sobrancelha. Não, dessa sobrancelha chegou aqui para mim laranja, rosa, vermelha, a gente precisa de um verde oliva. Então, agora eu vou ensinar você a criar essas cores, tá? E aí você vai entender como funciona. Preciso que vocês anotem tudo. Mas é o seguinte, ó, neutralização de sobrancelhas. Então, quando a sobrancelha é lilás, roxeada, a gente precisa do amarelo. Na Gama Pigments, a gente cria essa cor neutralizadora misturando o caramel, que é um pigmento que tem mais amarelo na composição, com o naked, meio a meio. Eu coloco 3 gotinhas de cada um. E sempre, pessoal, sempre, quando nós formos fazer neutralização, nós precisamos desse pigmento diluído, fluido, mais leve, menos pigmentado, porque a gente não quer criar outra cor fantasia, eu não quero uma sobrancelha amarela. E para isso, vocês precisam entender um conceito. Câmeras em mim, foca em mim. Não sei o que você estava fazendo, mas olha para mim agora. Presta atenção. Neutralizar uma sobrancelha não é sinônimo de apagar, não é sinônimo de camuflar, não é sinônimo de cobrir. Neutralizar uma sobrancelha é o mesmo que devolver para o marrom, trazer de volta a tonalidade marrom desse pigmento. Ok? Então, entendam isso, é muito importante, porque depois eu vou falar de casos, vamos dizer assim, bem peculiares, e aí você precisa ter essa consciência. Neutralizar não é apagar, neutralizar é pegar aquele fundo e devolver ele para a tonalidade próxima do pelo da cliente, que é o marrom. Aí vai ver, né, se é marrom escuro, se é marrom claro, aí é outra questão. Então, essa cliente que chegou, eu vou dar o play no vídeo já, ela tinha um fundo lilás. E aí eu criei essa cor misturando o caramel com o naked. Esse é um videozinho que vai mostrar, né? Eu fiz a neutralização e aí eu faço um comparativo entre a sobrancelha que não está neutralizada com a sobrancelha que está neutralizada, né? E aí a gente vai conseguir ver como é possível a gente pegar esse fundo de cor fantasia e trazer de volta para uma tonalidade mais próxima, né, do marrom. Ó, gente, aqui eu só tô mostrando a coloração amarelo em cima desse tom lilás, tá? Eu ainda não tô falando da técnica, ainda não tô mostrando para vocês exatamente o resultado, isso eu vou mostrar ainda, calma. Vocês conseguem enxergar esse fundo mais violeta na sobrancelha dela? Depois ela fez uma outra micropigmentação por cima, de fio a fio, ó, onde a gente consegue ver. Vocês estão prestando atenção, né? Do fio a fio. E eu querendo que vocês respondam. O que aconteceu aqui? O vermelhinho da antiga, mais a micropigmentação recente, que tem 1 ano e meio que ela fez, por cima. Vejo mais um tom cinza. castanho escuro, O né? pessoal confunde bastante, cinza. A olho nu, a gente vê melhor, sabe? E aí a gente consegue perceber. A gente consegue ver melhor. Tá? Inclusive, a própria cliente, quando chegou para mim, ela falava assim, violeta, né? Nanda, minha sobrancelha tá roxa. Olha lá, vejo o fundo roxa. Ela conseguia até identificar isso. Ela, minha sobrancelha tá roxa, eu vou no sol, minha sobrancelha fica lilás. O pessoal, meu marido fica me chamando de avatar. Eu lembro até hoje dessa cliente, tadinha da bichinha. E era um fundo mais lilás a sobrancelha dela. Por isso, inclusive, que eu neutralizei com amarelo, tá? Vou depois conseguir a foto. Essa cliente eu não tenho, eu tenho só a foto depois de uma feita, outra não, para mostrar para vocês. Quando a sobrancelha tá com fundo violeta, a gente estudou mais cedo que a cor neutralizadora é o amarelo. Só que assim, a gente não vai pigmentar de amarelo, a gente precisa trabalhar essa cor neutralizadora, que é a misturinha, no caso da Gama Pigments, de caramel com naked mais diluente. Aqui é o caramel, aqui é o naked, e aqui é o diluente. Deixa eu ver, cadê minha câmera? Ah, tá. Ó, vou colocar aqui, ó. Esses 3, tá? O diluente, pessoal, ele é transparente, ele é um líquido. O caramel, eu vou fazer a misturinha aqui para vocês, tá? O caramel, ele é aquele que tem mais amarelo na composição, e o naked é o branco.
tá? Porque se a gente usar o caramel puro, o que acontece? Ele tem amarelo, mas ele também tem um pouquinho de preto e um pouquinho de vermelho. Então, eu uso o branco na mistura para, vamos dizer assim, tirar, né, esse fundo vermelho e preto que tem dele. Então, ele acaba ficando um tom de amarelo mais pastel, tá bom? Quando for aí, vocês me avisam, tá? Um fundo mais pastel. E aí, quando a gente vai fazer essa neutralização, tem que ter técnica. Eu vou mostrar para vocês uma modelo, para que vocês não façam isso profundo, tá? Porque, pense comigo, a sobrancelha chegou violeta. Se você devolver a sobrancelha amarela, continua sendo uma cor indesejada. Principalmente se a cliente não for loira, né? Se ela tiver um fundo de sobrancelha escuro, né? Um pelo escuro. Bom, então vamos lá. Para que serve o branco? O branco, pessoal, ele, quando usado na proporção correta, quando você sabe fazer o uso dele, ele, na verdade, ele auxilia. Você nunca vai usar ele puro. Mas quando você acrescenta ele, né, igual, por exemplo, quando a gente vai fazer uma neutralização de sobrancelha lilás, que a gente coloca caramel e naked, a gente torna esse pigmento ainda mais eficiente na fixação. Por quê? O dióxido de titânio, que é o branco, né, na mistura dos pigmentos, ele não é degradado pelo organismo. Então, isso ajuda muito a fixar por mais tempo, né, estender a fixação da tinta. E não fica preocupada que não vai ficar branco depois de um tempo, não vai esbranquiçar, não vai acontecer nada disso, desde que você não use ele puro, tá? O pessoal falou assim, meu naked veio perolado, veio com amarelo. É isso mesmo, o nosso naked também não é branco puro, tá? O nosso naked, porque daí tá no CI aqui de lábios, ele tem um pouquinho de amarelo, é proposital, tá? Na composição, porque isso, como todos os pigmentos, tanto de sobrancelhas quanto de lábios, possuem amarelo, ele acaba casando melhor e misturando melhor quando necessário, tá bom? Então, é normal, se o seu veio com um pouquinho de amarelo, tá tudo certo, tá? Não se preocupe, ele não é um branco puro. Bom, voltando para a sobrancelha cinza, verde e azul. Quando isso acontece, pessoal, nós precisamos utilizar o laranja. Lembrando que o nosso laranja já tem branco na mistura, então você não precisa adicionar branco aqui, diferentemente do caramel, que tem pouquíssimo branco, e aí você põe mais para deixar o tom pastel. O nosso laranja, ele tem bastante branco já, então você não precisa adicionar mais para fazer neutralização de sobrancelhas cinzentadas, esverdeadas ou azuladas. Porém, lembrem-se que você precisa usar o diluente. Qual que é, Nanda, a lógica do diluente? Como que eu sei quanto de diluente eu vou usar? Você sempre faz assim, ó. O número total de gotas que você utilizar de pigmento, vamos supor, aqui eu estou usando 6 gotas do laranja. No slide anterior, quando eu falei do caramel, foram 3 de caramel e 3 de naked, somando dá 6. Então, sempre você pega esse número total de gotas do pigmento e divide por 2. A metade desse número é o que você vai usar de diluente. Então, aqui, se eu usei 6 gotas, né, misturando 3 de cada, de caramel, 3 de naked, dá 6 no total. Qual que é a metade? 3 gotinhas de diluente. Se aqui eu usei 6 gotas de laranja, né, do neutralizer, eu vou usar 3 gotinhas de diluente. Sempre diluindo, tá? Ou seja, a lógica é 1 gota de diluente a cada 2 de pigmento. Entenderam? 1 gota de diluente para 2 gotas de pigmento, ok? Ó, ali, quando eu fiz uma live, eu postei isso, né? Então, essa foi uma sobrancelha com fundo acinzentado, meio azulado, e aí eu fiz a neutralização. Gente, a neutralização não é só espalhar pigmento em cima, não, tá? A neutralização é feita com agulha. Mas aí você pode ver, quando a gente coloca o laranja em cima de um fundo acinzentado ou mais azulado, a cor, ó, tá conseguindo comparar? Ela volta, tá? Ela fica um pouco mais marrom, mais receptiva, né? Mais clara, menos fantasia, que a gente chama, tá? Então, isso é só tendo neutralizado uma e a outra não, tá? Olha lá. Aí, tipo assim, eu fiz a técnica, né, para dar aquela curiosidade, né? O pessoal acha que é só jogar laranja em cima. Não é isso, gente. Tem que implantar, mas tem que implantar da forma correta, tá? Então, a gente consegue perceber a diferença, né? Como ele já clareou, como ele já ficou mais marrom. Até porque essa cliente, além de não ter pelo, ela tem a pele clara e tinge o cabelo de loiro. Vocês estão vendo ali o fundinho? Tá?
O pessoal está perguntando se depois já pode fazer a técnica. Eu vou explicar quando a gente voltar sobre você fazer no mesmo dia, sobre os tipos de neutralização, vou falar tudo isso ainda, tá? É que eu estou indo por etapas para vocês não se confundirem. Quando a sobrancelha está laranja, vermelha ou rosa, nós precisamos do verde oliva, tá? E como que nós vamos... Alguém vai falar, precisa usar tantas gotas de caramel? Gente, agradeça, porque caramel é um tom de loira natural. Então, assim, você pouco vai usar o caramel. Então, poder usar ele para uma outra função é excelente, tá? Para você não deixar seu pigmento vencer e tal, ele tem uma função extraordinária na neutralização. E a maioria dos casos são sobrancelhas laranjas, vermelhas ou rosas e sobrancelhas acinzentadas. Então, você vai usar muito ele para neutralizar, tá? Como que a gente trabalha? Lembra que o caramel tem bastante amarelo na composição? Se ele tem bastante amarelo na composição e eu preciso criar o verde, eu sei que amarelo com preto cria o verde, eu vou usar o caramel e o blackout. Só que, gente, o blackout, ele é praticamente preto puro. Então, a carga pigmentária dele é alta, sem contar que ele é orgânico. Então, assim, pigmentos orgânicos, né, o carbono, o carbon black dos pigmentos orgânicos, ele é extremamente pigmentado. Então, assim, para vocês terem uma noção, para a gente conseguir criar o tom de verde oliva, é uma gotinha bem miserável. Sabe aquela pessoa, assim, que tem até medo de economizar cada gotinha? Uma gotinha bem miserável do blackout, tá, de pigmento preto, para 10 gotinhas de caramel, ok? E aí você soma, né? 10 gotinhas de caramel com uma gotinha de blackout, somando dá 11, né? Aí a gente vai usar a metade disso para diluente. Pode ser 5 ou 6 gotas de diluente, tá, pessoal? Como dá 5,5, né? A divisão de 11, você pode colocar 5 ou 6 gotas de diluente nessa misturinha. Tá? Eu coloquei 5 por conta do batoque, né? Para não ficar vazando, tá bom? Então pode ser 5 gotinhas de diluente. E aí a gente cria o verde oliva, que quando aplicado com a técnica correta de neutralização, a gente consegue pegar essa sobrancelha laranja e trazer ela para o marrom de novo. E vocês vão ver isso aqui ao vivo, porque eu vou fazer uma modelo para duas, né? Uma de sobrancelha cinzentada, meio esverdeada, e outra de uma sobrancelha laranja. Vocês estão preparados para assistir isso ao vivo aqui comigo? Quero ver ninguém... Olha, a outra ali tá bocejando. A outra tá segurando o pescoço. Gente, vocês podem ficar... Tá rindo, né? Pode... Eu tô vendo, tá? Vocês achando que é um olho no peixe, outro no gato. Tá bom? Pode pôr o próximo vídeo para mim, o Kleber. Da sobrancelha que era laranja, que é o último videozinho. Isso, olha lá, já começa o vídeo com o pigmento ali, a misturinha, um verde oliva, tá? E aí, ó, esse lado tá feito, só a neutralização. Agora vocês vão ver como que era o outro lado, tá? Aí vocês vão ver um fundo laranja na sobrancelha dessa cliente. Estão conseguindo ver? Eu vou mostrar depois a outra neutralizada, tá, gente? Eu tenho que achar o vídeo aqui, mas a gente tem tempo para isso depois. Eu vou fazer isso na hora do almoço. Então, vocês podem perceber que a neutralização, ela basicamente traz para o marrom, tá? Então, olha que loucura. A sobrancelha estava laranja, um fundo alaranjadinho. Eu uso um pigmento verde e fica marrom. Entende? Então, a gente precisa entender de colorimetria para saber resolver o caso. Não dá para eu chegar aqui só e falar para você, não, a sobrancelha chegou nessa cor, usa isso. Vocês precisam entender o porquê das coisas. Até porque, pessoal, quando você explica isso para a cliente, a confiança e a segurança que você passa para ela, quando você explica isso nos seus stories, quando você explica isso no seu feed, as pessoas começam, você está agregando valor, as pessoas começam a te ver com outros olhos e começam a valorizar mais você como profissional e questionar menos o preço que você coloca nos seus procedimentos, tá? Então é muito importante que vocês entendam isso, tá? O pessoal está perguntando se poderia ter feito direto e tal. Gente, eu vou explicar esses casos, tá? Vocês já estão um pouco antecipados, vamos por partes.